Sabe, existe uma mentira muito confortável que contam por aí sobre as mulheres que chegam ao topo. Dizem que elas são ambiciosas, que planejaram cada degrau e que amam o brilho dos holofotes. Mas se a gente olhar para a história de Débora, a juíza que salvou uma nação inteira debaixo de uma palmeira, a verdade é bem mais desconfortável e, honestamente, muito mais parecida com a sua vida hoje. Débora não estava ali porque queria o poder. Ela estava ali porque os homens que deveriam estar no comando simplesmente desistiram de carregar o peso. Ela não escolheu a cadeira da liderança. A cadeira estava vazia, o mundo estava desabando e ela foi a única que não conseguiu dar as costas para o caos. O que ninguém te conta é que muitas vezes a liderança feminina nasce de um cansaço profundo de ver as coisas dando errado enquanto todo mundo assiste de braços cruzados. É o que eu chamo de paradoxo da cadeira vazia. Imagine a cena. Um país inteiro oprimido, pessoas com medo de andar pelas estradas principais, o comércio parado e uma insegurança que sufocava cada casa. Os líderes oficiais, os guerreiros treinados, os homens que ostentavam títulos estavam todos escondidos, paralisados pelo medo de um exército que parecia invencível. E onde estava Débora? Ela estava sentada debaixo de uma palmeira, ouvindo as pessoas. Ela não tinha um exército pessoal, ela não tinha um título de general, mas ela tinha algo que falta em muito marmanjo até hoje. Ela tinha a coragem de olhar para o problema e não aceitar que as coisas continuassem daquele jeito. A liderança dela começou no silêncio da escuta, resolvendo brigas de vizinhos, orientando famílias, sendo o porto seguro em um oceano de incertezas. Ela se tornou líder porque, enquanto os outros fugiam da responsabilidade, ela abraçava o que ninguém queria tocar. A conexão com a sua realidade hoje é assustadora. Quantas vezes você se viu assumindo a frente de uma situação na sua família, no seu trabalho ou no seu grupo de amigos, não porque você queria mandar em alguém, mas porque se você não fizesse, ninguém mais faria. É a mulher que organiza as contas da casa, porque o parceiro se perdeu nas planilhas. É a profissional que salva o projeto na última hora, porque a equipe travou. É a mãe que toma a decisão difícil sobre a educação do filho, enquanto o resto do mundo dá palpites vazios. Débora representa cada mulher que já sentiu aquele aperto no peito ao perceber que o capitão do navio abandonou o posto e que, se ela não assumir o leme, todo mundo vai afundar. Isso não é ambição cega, é senso de justiça. É o instinto de proteção que se transforma em estratégia de guerra. A gente precisa parar de romantizar a força da mulher como se fosse um superpoder mágico que já nasce com vocês. A força de Débora veio da indignação. Ela olhava para os lados e via um vácuo de atitude. A cadeira vazia que eu mencionei não era um trono de ouro. Era uma responsabilidade pesada, cheia de poeira e cobranças. Liderar para uma mulher muitas vezes significa ser a pessoa que decide o que ninguém quer decidir, que aguenta a pressão que ninguém quer aguentar e que no final do dia ainda precisa ter calma para acolher quem não ajudou em nada. Débora não buscou o título de juíza para ostentar. Ela aceitou o fardo porque o amor dela pelo povo era maior do que o medo de se expor. Ela entendeu que o silêncio dos bons é o que permite que o mal vença, e ela se recusou a ficar calada. Muitas vezes você se sente sobrecarregada e acha que está fazendo algo errado, mas a verdade é que você está vivendo o efeito Débora. Você ocupa espaços porque o seu olhar enxerga a solução onde os outros só veem o problema. E o mais incrível é que ela fazia isso sem perder a essência. Ela era profetisa, ela era esposa, ela era conselheira. Ela não precisou se tornar um homem para liderar. Ela liderou como mulher, usando a intuição, a palavra certa e a paciência de quem sabe que uma grande vitória é construída em pequenos passos debaixo de uma palmeira.
A liderança feminina é essa mistura de autoridade com sensibilidade que o mundo insiste em subestimar, mas que é a única coisa capaz de colocar ordem no caos quando os sistemas tradicionais falham. Só que existe um preço alto para quem decide não ignorar a cadeira vazia. O preço é o julgamento, é o cansaço mental de ser a única pessoa com um plano B na mão, e principalmente é a solidão de estar na frente da batalha. Débora não tinha modelos de outras mulheres juízas para seguir. Ela foi a primeira. Ela abriu o caminho no facão, enfrentando não só o inimigo que vinha com carros de ferro, mas também o olhar desconfiado de quem não acreditava que uma mulher poderia ditar o ritmo de uma nação. Quando Deus chama uma mulher para liderar, Ele não está dando um cargo para ela descansar. Ele está dando uma missão que exige que ela seja mais forte do que o ambiente ao redor permite. E Débora foi essa rocha. O que me fascina nessa história, e o que eu quero que você entenda de uma vez por todas, é que a sua capacidade de liderar não depende da permissão de ninguém. Débora não pediu licença para ser sábia. Ela simplesmente foi. Ela não esperou que um comitê de homens aprovasse o seu ministério. Ela começou a agir e os resultados foram tão grandes que ninguém pôde ignorar. A cadeira vazia foi preenchida pela competência, não pelo grito. E é aqui que a gente entra em um terreno delicado. Quando a mulher assume essa liderança por necessidade e competência, como ficam aqueles que deveriam estar ao lado dela? Porque o sucesso de Débora expôs uma fragilidade gritante nos homens daquela época, especialmente em um homem chamado Baraque, que era o chefe do exército. Imagine você estar pronta para a batalha, ter a estratégia na mão e o sinal verde do alto, mas o seu principal aliado travar na hora H. Como é que se lida com o peso de ser a mente brilhante por trás de tudo e ainda assim ter que carregar nas costas a insegurança de quem deveria estar lutando junto com você? O que acontece quando o seu chamado para liderar esbarra na dependência emocional e no medo daqueles que deveriam ser a sua linha de frente? Será que a maior batalha de Débora foi realmente contra o exército inimigo? Ou foi ter que gerenciar a fraqueza do homem que só aceitava ir para a guerra se ela fosse junto, segurando a mão dele? A grande verdade que ninguém tem coragem de dizer em cima de um altar é que a maior batalha de Débora não foi contra os carros de ferro do inimigo, mas contra a imaturidade de quem deveria estar na frente com ela. Quando Baraque olha nos olhos daquela mulher e diz que só vai para o campo de batalha se ela for junto, ele não está sendo romântico ou parceiro. Ele está entregando o peso da decisão final nas mãos de quem já estava carregando o peso da estratégia. É aqui que a gente entra na ferida aberta de tantas mulheres modernas. A solidão de ser o cérebro e o coração de tudo ao mesmo tempo. Você já sentiu essa exaustão? Aquela sensação de que as pessoas ao seu redor só se movem se você der o primeiro passo, se você validar a ideia delas, se você segurar a mão de cada um para que eles não desistam no meio do caminho. Débora aceitou o desafio, mas ela deixou claro que a glória daquela vitória não seria de um homem. Isso é um tapa na cara da sociedade da época e um alerta para a de hoje. O peso de decidir por todos é uma carga mental que adoece, mas que Débora transmutou em autoridade pura. Ela não ficou em casa reclamando que Baraque era inseguro. Ela vestiu a armadura da coragem e foi para o meio da lama, para o meio do perigo, porque ela entendeu que uma líder não espera que os outros fiquem prontos. Ela cria o ambiente para que a vitória aconteça, mesmo que tenha que carregar o general nas costas. Esse é o nível de profundidade que a gente precisa entender sobre o chamado feminino. Não é sobre ter um cargo, é sobre ter uma visão que ninguém mais consegue enxergar. Muitas vezes, o mundo vai te chamar de mandona, de difícil ou de centralizadora. Mas o que eles não veem é que se você soltar as rédeas por um segundo, o carro desanda.
A solidão da estrategista é saber que o plano só funciona se você estiver vigilante. Débora tinha que lidar com a logística da guerra, com a profecia espiritual e ainda com o ego de um exército que se sentia pequeno diante do gigante. Ela foi o suporte emocional de uma nação inteira. E sabe qual é a parte mais humana disso? É que em nenhum momento a Bíblia diz que ela deixou de ser quem era. Ela não precisou endurecer o coração ou agir como um trator para ser respeitada. A autoridade dela vinha da verdade, daquela paz de quem sabe que está fazendo o que precisa ser feito, enquanto os outros ainda estão discutindo quem vai levar o crédito. O que eu quero que você leve desse vídeo é que ser chamada para liderar é, na verdade, um convite para ser a coluna que sustenta o teto enquanto a tempestade lá fora tenta derrubar tudo. É cansativo? É. É solitário? Muitas vezes sim. Mas existe uma força extraordinária que nasce quando uma mulher para de pedir desculpas pela sua competência e assume que se Deus a colocou naquela posição é porque ela tem a estrutura necessária para suportar o impacto que os outros não aguentariam. Débora venceu a guerra no momento em que disse: "Eu irei contigo", mesmo sabendo que a responsabilidade dobraria sobre os seus ombros. Ela não fugiu da raia. Ela não esperou que Baraque amadurecesse para que a nação fosse salva. Ela agiu com o que tinha, no tempo que tinha, e mudou o destino de milhões de pessoas. A história termina com uma vitória esmagadora, mas o que fica para nós é o rastro dessa coragem silenciosa. Você não precisa de um título de juíza para aplicar isso na sua segunda-feira de manhã, na sua empresa ou na educação dos seus filhos. Você só precisa entender que a sua voz tem um peso de autoridade que muitas vezes assusta quem é inseguro, mas salva quem está perdido. Não diminua o seu brilho para que os outros não se sintam ofuscados. Brilhe tanto que o caminho deles seja iluminado pela sua direção. Débora nos ensina que o poder, quando usado com sabedoria e propósito, não destrói a feminilidade, ele a eleva ao nível de estratégia divina. Se este conteúdo tocou em algum ponto da sua história e te fez enxergar a sua própria força de um jeito diferente, eu quero te fazer um convite especial. Não guarde essa reflexão só para você. Deixe o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda o YouTube a entender que este vídeo precisa chegar em mais mulheres que estão se sentindo sozinhas na liderança. Se inscreva no canal para não perder os nossos próximos roteiros e ative o sininho, porque vamos continuar mergulhando fundo na psicologia dessas mulheres incríveis da Bíblia. Comenta aqui embaixo. Em qual área da sua vida você sente que está ocupando essa cadeira de Débora? Eu quero muito ler a sua história. E não para por aqui, tá? Assista aos outros vídeos da nossa playlist sobre mulheres da Bíblia que estão aparecendo na sua tela agora, porque cada um deles tem uma chave que pode abrir uma porta nova na sua mente. Até o próximo vídeo.